Nessa noite eu queria falar sobre um tema e eu vou pedir para os meus irmãos colocar ali na tela o slide sobre o tema de hoje, aleluia, que é ação de graças ou gratidão, né? E a gente vai começar esse mês, mês de novembro, nós vamos falar sobre gratidão a Deus. E hoje a gente vai começar a falar sobre essa série. A gratidão, hoje o tema dessa série é: a gratidão é uma decisão. Amém? A gratidão é uma decisão. A gratidão é algo interessante, né? Não é... É claro que existem algumas pessoas que naturalmente são gratas, que têm o costume de agradecer. Mas a gente entende que a maioria de nós não consegue. Até porque, às vezes, a gente não consegue ver o quanto Deus é bom. Mas Deus é bom, amém? Gratidão ela não é uma coisa natural ou instintiva do ser humano. A maioria de nós não acorda agradecendo ou de bom humor, né? Lá em casa é interessante como eu acordo. Eita, agora eu vou falar. Eu acordo e aí eu quero falar, quero conversar, sabe? E aí, minha esposa já é diferente de mim, né? Ela só vai começar a falar lá perto das 11 horas. e é engraçado o final do dia, que daí a gente volta embora. Enquanto a gente está indo embora, eu estou... Sabe, tal, que aquilo é... Na volta, a gente está vindo embora junto de carro, ela... E eu, quero ficar quietinho, amor, não quero falar agora. Né? Eu acho que é interessante essas diferenças. Então, naturalmente, uns têm mais predisposição de agradecer mais, mas isso tem que ser algo que eu creio que Deus vai mover no nosso coração. Você crê? Aleluia. A verdade é que ter um espírito agradecido para a maioria de nós tem que ser uma decisão diária. Aleluia. Se parece mais até como uma disciplina espiritual. Amém, irmãos? O poder da gratidão. Algumas descobertas impressionantes, né? Dizem que pessoas gratas são muito mais felizes. Você crê nisso? Os psicólogos descobriram que pessoas gratas normalmente têm níveis mais altos de felicidade comparado àquelas que não são, né? Dizem que elas são mais felizes, né? Porque como elas expressam isso, as pessoas gratas, elas têm mais energia, elas têm uma melhor visão de futuro, são mais saudáveis físico e emocionalmente, e elas possuem mais capacidade relacional, né? São menos invejosos, menos materialistas. Vocês concordam? É interessante, né? Que normalmente o inverso de gratidão é ingratidão, né? E a pessoa, quando está reclamando muito, é como se ela fosse ingrata, não é? Não é mais ou menos isso? E é engraçado como é interessante quando você está do lado de alguém que só reclama. Parece que tu fica infectado, não fica? Parece que daqui a pouco tu já quer começar a reclamar também. Mas isso e aquilo, né? Nós temos que entender no Senhor que nós temos que ser diferentes, temos que entender nossa identidade. Por isso que nós vamos começar esse tempo para entender isso. Amém? Imagine comigo, tudo isso depende de uma única coisa: ser grato. Então, se você é grato, você é feliz, você é contente, você é mesmo materialista, você não sente inveja, que é um fruto da carne terrível, né? E tem uns que falam inveja santa. Calma, da onde que inveja é santa? A gente tem que se alegrar com a vitória dos outros. Amém?
Eu fico muito feliz. Eu lembro que algumas lá no meu trabalho, o outro lá está ganhando não sei quantos mil. Foi, glória a Deus, tomara que ele ganhe mais ainda, né? Porque quando a gente se alegra com o outro, mas eu não acho, mas fazer o quê? Se o patrão quer pagar para ele isso, né? É que nem a parábola da lavoura lá, o que chegou às 9 horas da manhã, ele ganhou a mesma coisa. Ele ganhou a mesma coisa daquele que chegou às 5. Amém? Aleluia. Então, fazer o quê? Se Deus quer assim. Mas então nós precisamos nos mover, tomar essa decisão de ser grato. Aleluia. Os estudiosos descobriram que as pessoas se tornam mais felizes quando exercitam gratidão. Ou seja, mais uma vez, a gratidão é uma decisão. Você pode escrever coisas das quais você é grato na sua vida, mantendo um diário de gratidão, ligando, fazendo visitas para expressar gratidão. Você já visitou alguém para expressar gratidão? Isso é interessante. Ou ligar para alguém: olha, eu queria te agradecer. Essa semana eu mandei uma mensagem para uma tia minha que ora por mim, desde muito antes de eu imaginar que eu ia ser crente. Que ela, na nossa família, na família do meu pai, ela é a única cristã. Desde que eu me conheço, ela é crente. E ela é crente do sapatinho, ela é daquelas de sapatear assim, sabe? Mulher de oração. E ela sempre ora por mim. E aí eu mandei mensagem para ela: tia, eu sou grato pela vida da tia, porque a tia ora por mim. Essa semana na célula, nós estávamos falando sobre determinado assunto e falando sobre não reclamar, né? E um dos irmãos, ele levantou a mão e falou: olha, toda vez que eu vejo que não tem algo bom, que a coisa não está boa, eu reclamo, eu agradeço. Ele falou: eu não reclamo, eu agradeço. Olha só que estratégia ótima, né? Isso muda a mente, começa a mudar a mente. É como um gatilho, um exercício, uma decisão. Gratidão é uma decisão, amém? Escolha a gratidão. Agora eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses 5:18. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler comigo? Pode deixar ali mesmo. Pode colocar na NVI, por favor. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? Você pode ler comigo isso em voz alta? Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Eu vou dividir esse texto em 4 pedaços. Vou dividir em deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então nós vamos começar por deem graças. Amém? Pode passar o slide para o nosso primeiro. Deem graças. Deem graças. Escolha expressar sua gratidão. A gratidão precisa ser praticada e expressa em palavras e atitudes. Amém? Então nós precisamos praticar. O apóstolo Paulo, ele fala dessa maneira porque ele estava instruindo a igreja de Tessalônica. Ele estava instruindo eles a viver essa palavra. E ele dá essa instrução, ele diz: deem graça, agradeçam. Fato é que essa igreja que Paulo, ele fundou ela na sua segunda viagem missionária, está ali em Atos 17, do 1 ao 9, depois você pode ler em casa. E ele permaneceu ali apenas 3 semanas, pregando nas sinagogas, alcançando judeus e gentios. E
Só que ele foi forçado a sair dali, por causa de uma perseguição dos judeus. E ele escreve essa carta para encorajar, né? Eu falei isso semana passada. Ele escreve essa carta para encorajar os tessalonicenses a eles se sobressair na sua fé, ou seja, a crescer em amor e dar graça sempre, a dar graça sempre. Essa é uma exortação para hoje. A palavra de Deus é viva, não é? Ela é válida hoje na minha vida e na sua vida, você crê? Paulo, ele dá essa ordem, ele ordena aos tessalonicenses expressar sua gratidão, porque ele sabia que esse sentimento, ele não era só, ele era uma atitude, ele é uma atitude, amém? Lucas 17, do 11 ao 9, vamos ler lá? Lucas 17, do 11 ao 9, vamos ler juntos? Lucas 17, do 11 ao 9, do 11 ao 19, Lucas capítulo 17, versículo 11 ao 19. Eu vou ler aqui na NVI. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Aconteceu que, seguindo pelo caminho, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então lhes disse: levante-te e vá, a tua fé te salvou. Interessante, né? Dos 10, só um retornou. Somente um leproso retornou para expressar, para colocar em atitude, em palavras, em atitudes, a sua gratidão. Talvez até os outros se sentiram gratos, né? Mas não foram até Jesus. Eles não empregaram tempo e esforço para retornar e colocar em prática a sua gratidão. Ou seja, a prática é uma gratidão que precisa ser expressada, que precisa se esforçar para fazer, amém? Aleluia, aleluia. Talvez você seja grato pelo seu esposo, pelo seu cônjuge que está aí ao seu lado, mas não expressa. Talvez você seja grato pelos seus pais, os filhos, né? Os filhos pelos seus pais, os pais pelos seus filhos, ou pelos irmãos, ou por a sua igreja, né? Ou pelos seus líderes. Você não expressa. Mas se você não expressa, como fica? Essa história nos ajuda a ver que a gratidão não é um sentimento espontâneo. Nesse caso, os 10 voltariam, mas um fez uma escolha intencional. A gratidão, escutem isso, irmão. A gratidão silenciosa é como um presente que não foi entregue, sabe? A gratidão silenciosa é como um presente que não foi entregue. Aleluia. Durante esse mês de novembro, nós vamos estar falando sobre isso, sobre gratidão. E creio que nós vamos entrar nesse lugar onde Deus vai nos dar uma alegria de gratidão, onde Deus vai nos encher do espírito de gratidão e alegria, e nós vamos transbordar no Senhor, amém? Aleluia.
Olha só, nós vamos louvar a Deus como fez aquele leproso. Ali no 15, e um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Ele voltou louvando a Deus em alta voz. E no 16, nós vamos também expressar as nossas ações de dar graças, ou seja, ele no 16, ele prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Aleluia, aleluia. Semana que vem, dia 9 até o dia 30, dão exatamente 21 dias. Eu já queria que você já fosse pegando o embalo, porque semana que vem eu vou explicar certinho. Mas nós vamos fazer 21 dias de gratidão a Deus. A gente vai estar lá no trabalho, obrigado Senhor por isso. Obrigado Senhor. Esses 21 dias nós vamos viver gratidão dentro da nossa casa, com a nossa família. Amém? Em nome de Jesus, nós vamos começar a viver o sobrenatural do Senhor. E nós vamos ver dentro do nosso lar. Você crê nisso? Então dá glória a Deus por isso. Agora nós vamos para o 2. Antes da gente ir para o 2. Peraí. Antes da gente ir para o 2. Eu vou ler de novo aqui para ficar bem gravadinho. Amém? Em todas, aleluia, a gente volta para um, aí, deem graças, escolha expressar sua gratidão. A gratidão precisa ser praticada e expressa em palavras e atitude. Vocês vão sempre lembrar agora dos 10 leprosos, tá bom? Um praticou, os 9 não. Amém? Vamos passar para a segunda. Em todas as circunstâncias, escolha manter sua gratidão. Em tempos difíceis, escolher agradecer nos aproxima de Deus e transforma a nossa perspectiva. Sabe o que é perspectiva? É o modo como nós vemos as coisas. Se você vê do lado de Deus, mais próximo de Deus, você não vai ver diferente? Não vai? Então é isso que Deus quer, que a gente dê graça em todas as circunstâncias. Paulo ele nos ensinou isso, e nós precisamos viver isso. Aleluia, aleluia. Em tempos difíceis, escolher agradecer nos aproxima de Deus. Paulo escreve que os Tessalonicenses deem graças em todas as circunstâncias. Ele escreveu essa igreja num contexto de tribulação e perseguição, não de conforto, como nós vivemos hoje. Entende isso, gente? Se a gente se comparar a eles estavam passando perseguição. E Paulo ele diz, olha, deem graça a todas as coisas, principalmente sobre isso. Desconforto eles viviam. Se vamos agradecer em todas as circunstâncias, precisamos escolher a gratidão antes de enfrentarmos as circunstâncias. Como a gratidão é uma escolha, antes da circunstância, a gratidão precisa estar na minha vida como prática. Aprendemos com o apóstolo que a gratidão não depende de circunstâncias favoráveis, mas é reconhecer Deus em meio ao inesperado. Eu acho tremendo como Deus ele pode operar em meio ao caos. Eu lembro de uma experiência que eu tive no trabalho há muitos anos atrás, quando Deus começou a provar o meu coração. Onde estava meu coração? Se meu coração estava no meu trabalho que eu amo, ou se meu coração estava nele. Eu lembro como foi o que eu vivi. Assim, do dia para a noite, chegou pessoas que ficaram como coordenadores meus, e eles falavam assim, eu quero que tu faça assim. Aí eu falava, meu Deus, está tudo errado o que eles estão pedindo, não está certo desse jeito. E Deus falava, obedece, eles são autoridade. Eu falei, Deus, o que está entendendo? Aí eu fui começando a entender, e Deus falava, obedece. E o povo realmente, eles eram radical. E eu falei, Deus, eu estou te entendendo, Deus. E aí eu comecei a entender que Deus, para Ele organizar as coisas, às vezes Ele bagunça. Eu falei, opa, mas como isso?
E aí eu lembrei quando eu arrumava minha roupa até hoje é uma luta, gente. Se falar com a minha esposa, ela vai explicar. As roupas da Kátia é coisa de doido, é tudo arrumadinho, assim, organizadinho, tal. A minha, ela já fez um monte de gaveta para não ver. E aí só o que fica bonitinho está no cabide. E eu lembro que toda vez que eu vou arrumar, eu puxo tudo para fora, jogo tudo no chão, e eu vou separando, vou dobrando. E aí foi muito isso para mim. Deus, Ele faz isso, às vezes quando Ele quer organizar algo, Ele primeiro bagunça. Ele começa a desestruturar, para depois estruturar, porque Ele é Deus soberano. Amém? Então se há algum problema, nós precisamos agradecer. E eu falei, Deus, obrigado por isso que está acontecendo, sem entender. E eu lembro quando aquele povo foi embora, 6 meses depois, eu fui reconhecido. Daí eu entendi, bom, ninguém ia saber que eu era bom se não provasse o ruim, não é? Ou seja, tudo aquilo que parecia ruim, foi bom no final, né? E eu me vanglorio por isso, porque Deus estava mostrando para mim que o que era importante não era o meu trabalho, não era o trabalho que eu fazia, que eu realmente fazia com desejo e tal, eram as pessoas que estavam ao meu redor, elas eram mais importantes que o meu trabalho. Eu falei, tá bom, Senhor. E não só isso, o meu caráter também era mais importante. Deus queria provar o meu caráter. Deus queria moldar para eu ficar mais parecido com Ele, para eu viver a verdadeira renúncia, porque a renúncia muitas vezes é você estar ali, ter aquilo que você tem, como se você não tivesse. O apóstolo Paulo fala isso, ter como se você não tivesse. Não é que o Senhor quer arrancar tudo de ti, Ele quer te dar, mas só que Ele não negocia, Ele tem ciúme de ti, você é dele. Você crê nisso? Então, diante das circunstâncias, das dificuldades, eu preciso agradecer a Deus, porque Deus é soberano e Ele tem um propósito diante da perseguição. Os Tessalonicenses, eles viveram, eles pregaram o Evangelho. Jesus, Ele fez algo naquele lugar. Eu creio. Você crê? Aleluia. Aleluia. Escolher agradecer em tempos difíceis nos aproxima de Deus e muda a nossa perspectiva, porque a gratidão é um ato de fé, e a fé escolhe confiar e louvar antes de ver a solução. Confiar em Deus, confie em Deus. Deus, Ele não perdeu o controle da sua vida, a tua vida está nas mãos dEle. A gente aceita Jesus, né? A gente aceita, não aceita Jesus? Ah, Senhor, eu te aceito. Entra no meu coração, entra na minha vida, né? Escreve uma nova história, escreve meu nome no livro da vida. Você acha que isso é brincadeira? Isso é real. Romanos 10:9 diz que se com tua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então eu sou salvo para ser dele, para ser instrumento dele, para ser transformado por uma obra que ele tem na minha vida, porque a luz, ela vai brilhando até se tornar dia perfeito. Assim é o meu e o teu caminho, assim é o meu e o teu caminho em Cristo. Ele é caminho, verdade e vida. Nós não estagnamos, nós crescemos no Senhor, e muitas vezes as circunstâncias que nos rodam, que estão ao nosso redor, elas são para que nós vivamos as promessas de Deus, para que nós sejamos capacitados por Deus para a sua obra, para que nós possamos verdadeiramente ser mais parecidos com Jesus e viver o plano de Deus para cada um de nós como cristão, filho de Deus legítimo, que tem uma identidade, que sabe de onde veio, que sabe para onde vai, que reconhece que Deus sim o comprou, não foi com ouro e nem prata, mas foi com precioso sangue do Filho de Deus, Jesus Cristo. Então eu preciso ter essa perspectiva de agradecer diante da situação. Qual é a situação que você tem vivido? Você tem agradecido ou você tem murmurado? Essa semana nós falávamos sobre murmuração na célula, e a gente falávamos com os homens, e eu falei para eles que eu sempre me impressionava com o povo de Israel. O povo viu as 10 pragas no Egito, que já foi um negócio absurdo, né? Cinematográfico. Eu assisti o filme
de Moisés, aquele lá da década de 60, que é fantástico, lindo demais. E aí eu lembro que eu fiquei, ai, que coisa linda, que o povo fez um trabalho bonito, tem no YouTube. E aí eu fiquei pensando, o povo viu tantas coisas no Egito, e depois saiu do Egito, viu mais ainda, viu o mar se abrir, viu os egípcios morrer afogados, viu água sair da pedra, viu pão cair do céu, ai gente, viu cordonizes aparecer lá para eles no acampamento. Gente, eu não vou nem falar das outras coisas que tem, que são terríveis, que aconteceram com os desobedientes e muito mais, né? Quantos milagres, e assim ainda eles não conseguiam crer, reclamavam ainda. Nós não temos mente de escravo, nós temos mente de gente livre. A Bíblia fala em 1 Coríntios ali, né, que nós temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo aí? Diga, eu tenho a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, então nós estamos na perspectiva de Deus, pelo Espírito, o Espírito que conhece a mente de Deus. Amém? Então nós cremos no nosso Deus soberano. Você crê? Abacuque 3, 17, 18 diz, mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois no estábulo, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Deus da sua salvação, amém? Muitas pessoas, elas esperam estar bem, estar em posição confortável para agradecer, mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, não é esse o caminho. Agradeça em todas as circunstâncias, amém? Aleluia. Um coração grato nasce da consciência da presença de Deus e não da ausência de problemas. Você tem consciência de que Deus está contigo? Você tem consciência de que você pertence a Deus em Jesus? Essa é a consciência que eu e você temos que ter. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que nem a seu próprio Filho poupou, antes o entregou, como não nos dará todas as coisas em Jesus Cristo? Aleluia. Deus soberano, Deus soberano, Deus soberano. Isaías 43, 13 diz ali que ninguém escapa da mão dele, que Ele é Deus único, que Ele nos faz testemunhas, amém? Que ninguém, aleluia, aleluia. Um coração grato nasce da consciência da presença de Deus e não da ausência de problemas. Problemas nós vamos ter, Jesus disse que nós teríamos problemas. Podemos cultivar uma atitude ativa de gratidão mesmo em meio das dificuldades, instabilidade financeira, enfermidade ou perdas. Mesmo nesses momentos nós podemos ter uma atitude de gratidão. Aleluia. E a gratidão nada mais é de que a voz da fé dizendo: Deus continua no controle. Fale, Deus continua no controle. Agora vamos crer, né? Deus continua no controle, porque eu sei também. Às vezes eu também passo por dificuldades e eu falo, eu não estou agindo da forma como deveria estar. Estou falando isso para vocês, porque tem vezes que acontecem coisas e automaticamente eu reajo, porque a nossa mente, nosso sistema nervoso autônomo, né? Nosso sistema nervoso autônomo, nosso cérebro, ele tem mecanismo que faz a gente agir por impulso. Mas não é isso que nos guia, o que nos guia é Jesus, é o Espírito Santo, amém? Então eu preciso parar, olhar e agradecer, Senhor, eu te agradeço, porque aqui eu creio que vai ter a oportunidade. Existem filosofias do mundo que falam sobre agradecer, gente. Quanto mais nós, amém? Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos por 3, antes da gente ir por 3, a gente vai ler o 2 de novo. Em todas as circunstâncias, escolha manter sua gratidão. Em tempos difíceis, escolher agradecer nos aproxima de Deus e transforma a nossa perspectiva. Agora sim, nós vamos passar por 3. 3.
a vontade de Deus. Escolha motivos que te fazem agradecer. A fé madura não nega a dor, mas encontra motivos para agradecer em meio dela, em meio a ela. Como isso é real, gente? Como isso é real? A gente estava aqui, quem louvou aqui no começo, né? A gente louvou, seja feita a tua vontade, né? A gente louvou aqui, venha a tua vontade do céu para a terra. Desculpa. Então, nós queremos a vontade de Deus, e nós precisamos ter uma fé madura, que ela não nega a dor. A dor, ela contribui para alguma coisa, gente. A dor sempre, ela foi um alerta. A dor sempre foi algo bom. Tu acha que Deus não pode usar a dor para nos fazer crescer? Claro que Ele sabe o quanto a gente pode suportar. Ele sabe a nossa estrutura. Deus sabe que nós somos pó. E por sermos dele, tu acha que Ele não vai cuidar de nós? Há muitos anos atrás eu tive uma revelação. Uma revelação sobre o cuidado de Deus com as nossas vidas. Porque eu sempre fui muito audacioso. Falei, Deus, me leva em tal lugar, me faz isso. Mas aí um dia Deus falou assim: tu é tão importante para mim, eu nunca vou te colocar lá na frente do campo de batalha se você não estiver preparado. Eu não coloco nenhum soldado meu que não está preparado lá na frente de batalha. Soldado preparado, ele precisa amadurecer, ele precisa aprender a manusear as armas espirituais. E Deus não te coloca lá. Amém? Então, por quê? Porque a vontade de Deus é que é mais importante, não é a minha. E às vezes nossa vontade é tão legítima, né? Deus, eu quero te servir, eu quero isso, eu quero isso. Não, Deus, não, no meu tempo, da minha forma, na minha vontade. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a tua vontade é perfeita. Porque o Senhor tem o tempo para todas as coisas no momento certo. Claro que a gente vai amadurecendo na fé e a gente vai aprendendo que algumas coisas são importantes. Mas agradecer em meio às dificuldades, ela nos faz realmente amadurecermos na fé. Aleluia. Enquanto o ambiente do mundo é de reclamação, queixa, frustração, a vontade de Deus é que o céu venha à terra, venha seu reino, reino de paz, de justiça, de alegria no Espírito Santo, e faça a sua vontade. Amém? Jonas é uma figura interessante. Jonas foi enviado por Deus a Nínive para pregar o arrependimento. E aí ele resolveu não fazer a vontade de Deus, ele foi para o oposto, para outro lugar. Ele foi, entrou num barco, lá dentro do barco veio a tempestade. Eita, o negócio começou a pegar, e aquele povo tudo apavorado, e nós vamos morrer, o que nós fizemos que Deus está fazendo isso com a gente? Então, Jonas se revelou ali, olha, do fundo do barco, ele foi jogado dentro da água, foi o jeito daquele povo sobreviver, e ele reconheceu, me joga na água, o peixe veio e engoliu o Jonas, levou Jonas lá para baixo, e aí Jonas faz uma oração, né? Jonas 2, 1, 8, 10, eu vou ler aqui. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. 9, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. 10, e o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Que coisa, né? Fugir da vontade de Deus, vai vir tempestade. Jonas era ótimo para reclamar. Jonas é o retrato do crente murmurador e sem maturidade. Não vou falar muito de Jonas não. Mas o arrependimento dele fez ele entender algumas coisas. E nós precisamos entender, porque ele fala aqui de gratidão. Ele orou dentro daquele lugar escuro e impossível. Ele reconheceu a soberania, a misericórdia de Deus e decidiu adorá-lo com gratidão. Mesmo antes de ser liberto, ou seja, ele agiu pela fé. Se eu tivesse dentro de um peixe, imagina, mas o relacionamento com Deus, a presença de Deus, a perspectiva de Deus, aleluia. Um coração grato é resultado de uma prática constante.
em todas as circunstâncias, deveríamos encontrar motivos em meio às circunstâncias para expressar a gratidão de uma forma prática. A gratidão precisa ser falada, escrita e demonstrada. Ela não cresce no silêncio, ou seja, eu preciso praticar. Eu preciso praticar gratidão. Eu preciso escrever gratidão. Eu preciso agir como gratidão. Porque assim eu vou crescer. Amém? Eu vou crescer no Senhor. Eu estava pensando sobre isso hoje. Sei, como é bom ver alguém grato, não é? Como é bom ver alguém grato. Quando você faz alguma coisa, às vezes, que para você não parece ser tanta coisa, mas para a outra pessoa que tem um coração grato e sincero, e ela vem e te agradece, e você recebe aquilo no Senhor e é edificado. Não é bom? Amém? Ela não cresce no silêncio. Gratidão precisa crescer, nós precisamos praticar, para que nós possamos encontrar cada dia mais a vontade de Deus. Vamos para o 4. Mas antes vamos ler aqui, a vontade de Deus. Escolha motivos que te fazem agradecer. A fé madura não nega a dor, mas encontra motivos para agradecer em meio a elas. Às vezes a gente está no meio de uma situação bem difícil, isso aí é antigo. A gente está numa situação bem difícil, isso e aquilo, tal. Mas olhe alguma coisa e agradeça por aquilo ali. Talvez Deus se revele e mostre muito mais abundantemente além daquilo que Ele pode fazer. Você crê? Glória a Deus. Vamos para o próximo, 4 e último. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Escolha sustentar sua gratidão em Cristo. Ele é o nosso fundamento. Escolha sustentar sua gratidão em Cristo. Ele é o nosso fundamento. Quando Deus é a fonte de tudo, só sobra espaço para louvor e gratidão. Quando Deus é a fonte de tudo, só sobra espaço para louvor e gratidão. Contentamento é a palavra ótima. Sabe, ser contente com o que você tem, com o que Deus te deu, e não só ser contente, mas ser grato. Aleluia. Gratidão move o coração de Deus. O que Paulo quis dizer com essa expressão em Cristo? Como ela se relaciona no tema de gratidão e louvores? Aleluia. Muitas vezes a gente usa expressões, né? Eu estou em apuros. Eu estou em pânico. Eu estou numa fria. Eu estou cheio de dívida. Eu estou em situações. Às vezes a gente se coloca em situações que não são legais, que nos trazem insegurança, medo, né? Situações, e algumas dessas coisas significa estar cercado de influências, né, que estão relacionadas a essas palavras, né? Como eu li aqui, apuros, pânico, dívidas, outras coisas mais, tristeza, depressão, aleluia. Mas Paulo ele está dizendo que nós podemos dar graça porque nós estamos em Cristo. Quem está em Cristo aqui nessa noite? Porque não estamos cercados por uma influência perturbadora, mas de confiança. Estamos guardados em Cristo. A gente está guardado em Cristo, gente. Quem se batizou aqui, ele foi emergido ali em Cristo. E ele, quando submergiu, né, quando ele saiu da água, ele ressuscitou com Cristo para uma nova vida. Ele está vivendo algo novo em Cristo. Começou uma história dele em Cristo, com Cristo. Aleluia. Aleluia. Não é uma atmosfera que nos tira a paz, porque nós temos Cristo, o príncipe da paz, que nos mantém serenos, que nos mantém guardados nele. Aleluia. Nós temos confiança, porque ele é o nosso pastor supremo. Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, ou nada me faltará. De nada terei falta, porque eu vivo pela fé, porque eu estou em Cristo.
Ele é o meu pastor, o supremo pastor das ovelhas. Nele eu tenho confiança e gratidão. Nada pode me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Quando a gente lê Romanos 8, do 37 em diante, que a gente constata ali o que o apóstolo Paulo viveu, a gente pode ter essa certeza: nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestade, nem altura, nem largura, né? Nem comprimento, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa é a convicção que nós temos que ter, e dessa convicção agradecer por essas circunstâncias, porque Deus tem uma coroa incorruptível para aqueles que correm essa carreira legitimamente, e nós precisamos correr essa carreira legitimamente, crendo que Deus, Ele tem o controle sobre todas as coisas. Amém. Amém, meus irmãos. Aleluia, aleluia. Em Cristo você pode começar seu dia com gratidão a despeito das circunstâncias. Em Cristo você pode expressar sua gratidão dizendo obrigado, elogiando pessoas ao teu redor. Em Cristo você pode meditar na palavra. Coisa mais linda, a palavra viva pelo Espírito. Em Cristo, o verbo vivo que se fez carne, a palavra viva que eu leio e ela entra na minha vida e ela me transforma. O Cristo que morreu na cruz se entregou para morrer no meu lugar, que fez de mim e de você a habitação do Senhor, casa de Deus. Agradeça. Sabe, eu nunca mais estive só desde o dia que eu fui cheio do Espírito Santo. Aliás, quando eu estou só, eu vivo a plenitude da solitude. Solitude não é solidão. Solitude é estar só e ficar feliz. Tem vezes que eu estou só que eu fico feliz. Por isso quando minha esposa viaja, os 3 primeiros dias para mim é festa. Pecado. Já aumentou, né, vida? Os 3 primeiros dias é ótimo. Depois fica ruim demais, porque a cama é grande demais. E aí eu começo a fazer bagunça. E é eu mesmo que tenho que arrumar, pecado. Estou brincando, amor. Aleluia, glória a Deus. Eu agradeço pela esposa que Deus me deu. Às vezes ela é brava, mas ela é brava porque eu preciso. Né, Valério? O Valério também tem a Lili. De vez em quando a Lili briga com o Valério, eu sei. Nós temos quem nós precisamos. Deus é bom demais, gente. Deus é bom demais. Agradeça que ela vai ficando melhor. Obrigado, Deus, pela mulher que tu me deu. Vai ficando melhor, vai ficando melhor. A palavra de Deus garante lá em João 2 que o vinho melhor vem depois. Amém? A presença de Jesus faz isso. Em Cristo. Em Cristo. Amém, igreja? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu posso falar em língua e me fortalecer nos momentos de desânimo. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Aleluia. Eu posso agradecer por isso. Você pode transformar os seus pedidos de oração de reconhecimento. Senhor, obrigado, Senhor. Antes de acontecer, Senhor, obrigado por esse emprego, obrigado por essa situação, obrigado que a minha esposa tem sido transformada, obrigado, Senhor, porque eu tenho muita paz dentro do meu lar, obrigado, Senhor, porque eu deito a minha cabeça no meu travesseiro para dormir, e a Tua palavra se cumpre, que eu deito e durmo, porque o Senhor me dá descanso, porque o Senhor me dá segurança. Amém, igreja? Fique de pé nessa noite. Em Cristo, a gratidão, mais do que mudar o que temos, transforma quem somos. Amém? Queria que você levantasse a sua mão nessa noite. Senhor, nessa noite, Pai, nós queremos entregar nossas vidas a Ti, Jesus. Ore comigo assim: Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida a Ti. Jesus Cristo, entra no meu coração. Eu reconheço que sou pecador,
e me arrependo dos meus pecados. Senhor Jesus, entra na minha vida. Hoje eu entrego corpo, alma e espírito a Ti. Muda a minha história, escreve a minha história em Ti, para a glória de Deus. Amém? 2 Coríntios 2, 5, 17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Eis que se fez coisas novas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu queria chamar quem está escalado para servir a Santa Ceia nessa noite. Enquanto isso o louvor vai estar adorando. Eu queria que você apresentasse a sua vida diante do Senhor. Que você começasse a agradecer a Ele. Que você escolhesse expressar a sua gratidão. Manter a sua gratidão. Olhar motivos que te fazem agradecer. E sustentar essa gratidão em Cristo Jesus. Vou ler mais uma vez. Escolha expressar sua gratidão. Deem graças. Escolha manter sua gratidão em todas as circunstâncias. Escolha motivos que te fazem agradecer a vontade de Deus. Escolha sustentar sua gratidão em Cristo Jesus. Amém? Adore o Senhor, fale com Ele. Você que não foi batizado em águas ainda, eu te peço para você não participar da Santa Ceia conosco, tá? E no final do culto você pode me procurar, pode procurar os obreiros dessa casa e a gente vai te explicar. Mas nessa noite eu queria que você pode servir? Podem servir, tá? Enquanto você segura o suco da uva e o fruto e o trigo e o pão, eu queria que você falasse com o Senhor, que você orasse ao Senhor, que você pedisse perdão pelos teus pecados, que você falasse para Ele limpar teu coração, que você falasse para Ele que você quer expressar a sua gratidão nesse novo tempo da sua vida em Cristo Jesus. Amém? Pode falar com Ele nessa noite.